Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre é comparado ao homem insensato que edificou uma casa sobre a areia, desceu a chuva, correu os rios, soprou os ventos, combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, meu amado irmão. Aleluia. Um texto, aleluia, que eu gosto muito, meu amado irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu amo demais, aleluia, esse texto bíblico, onde Jesus aqui fala acerca, aleluia, da casa que está ela edificada sobre a rocha e a casa que está edificada sobre a areia. Aleluia! Esse discurso de Jesus, esse sermão, aleluia, não tem muito segredo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. O texto, aleluia, por si só, ele vai explicar para a minha e para a tua vida nessa noite. Jesus começa, aleluia, falando todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica. Porque há uma diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aprenda uma coisa: todos nós, eu que estou pregando, aleluia, você que está aí ouvindo, aleluia, todos nós estamos ouvindo a palavra que está sendo ministrada nesse momento. Porque entenda uma coisa: esse discurso de Jesus, que Jesus aqui está falando em Mateus 7:24, ele não começa aqui no 7:24, ele começa no capítulo 5, onde Jesus ele sobe, aleluia, para a montanha ali das oliveiras. O discurso vai ser a partir do capítulo 5, né? Portanto que no capítulo 5 ele diz o sermão da montanha das oliveiras. Ele começa no capítulo 5, vai até o capítulo 7, onde Jesus vai começar a concluir o sermão dele a partir do 24. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Tinha muitas pessoas ouvindo Jesus, aleluia, o sermão ali, aleluia. Jesus ensina muitas coisas. Se você for pegar a Bíblia e ler em casa, o sermão do capítulo 5 até o capítulo 7 vai ensinar tanta coisa. Aleluia. Eu digo, aleluia, já ouvi, aleluia, um pregador falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. E quando a pessoa vai lendo do capítulo 5 até chegar ao capítulo 7, o que o pregador falou, aleluia, que ficou memorizado na minha mente, é uma grande verdade. É um mini discipulado para a vida cristã. Porque Jesus começa a ensinar do capítulo 5 até o capítulo 7. No capítulo 5 você vai ver Jesus falando acerca das bem-aventuranças. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Do capítulo 5 até o capítulo 7 você vai ver Jesus, aleluia, ensinando, aleluia, como se devorar. Aleluia, você vê Jesus falando dos falsos profetas. Aleluia, você vê Jesus falando, ensinando como jejuar, aleluia, como se devorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. É por isso, aleluia, que quando Jesus vai começar o capítulo 7 e o verso 24, ele vai dizer assim: todos aqueles que escutam as minhas palavras, não só escuta, mas também faz o que a igreja pratica. Porque o segredo não está só em escutar, porque todos nós aqui estamos escutando. Muitas pessoas têm o privilégio de escutar essa palavra, esse evangelho. Mas eu pergunto e faço uma pergunta para mim e para você nessa noite. Aleluia, as pessoas que tiveram o privilégio de escutar, mas não praticaram, a pergunta que eu te faço nessa noite: onde eles estão hoje? O que é que eles estão fazendo agora? Porque entende uma coisa: todo
todos nós estamos ouvindo a pregação do Evangelho. E outros demais também tiveram a mesma oportunidade na vida dele. Será que ele passou por tempestades? Mas ele está lá, de pé, servindo a Jesus. Isso é um grande exemplo para a nossa vida, meu amado irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aí vai se cumprir o que a palavra diz: aquele que ouve e pratica é o homem que edificou uma casa sobre a rocha. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? A diferença, além de você, para os demais que não estão aqui, é porque você ouviu, você está praticando. Aqueles que, aleluia, deixaram, que foram embora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pelo caminho tropeçaram, vieram cair, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, até eles ouvirem. Mas eles esqueceram de uma coisa, do que Jesus próprio ensina, dentro da palavra. Eles esqueceram de praticar o que Jesus mandava, meu amado irmão. A mesma coisa acontece com nós que estamos aqui hoje. Se nós pararmos só para ouvir, e se nós deixarmos de praticar o que a palavra manda, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, vai acontecer com a gente também. Porque a Bíblia vai dizer, e Jesus diz, aquele que está em pé, ele deve fazer o quê? Ele deve vigiar. A Bíblia diz, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Aí Jesus diz, aqueles que ouvem as minhas palavras e pratica, é comparado ao quê? Comparado ao homem prudente que edificou uma casa aonde? Na rocha. É uma casa bem construída. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aí ele vai dizer, desce chuva, sopra-se os ventos, tenta derrubar aquela casa, mas ela não cai. Porque está edificada aonde? Então só edifica casa sobre a rocha quem ouve e quem pratica a palavra, meu irmão. Não é portanto que Jesus vai dizer mais na frente, aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, é comparado a um homem o quê? Insensato, que edificou uma casa onde? Sobre a areia. Desceu a chuva, soprou os ventos, aleluia, tentou derrubar aquela casa, mas ela caiu. O final daquela casa foi queda. Mas por quê? Pelo simples fato, ouviu, aleluia, mas não praticou. Não teve o cuidado de colocar a palavra, aleluia, de Jesus em prática. A Bíblia vai dizer que é mesmo que edificar uma casa sobre a areia. Quando descer a chuva, quando começar os ventos, quando tentar derrubar aquela casa, a Bíblia vai dizer que ela caiu e foi grande a sua queda. Entenda uma coisa nessa noite, a diferença de eu e você que estamos aqui sentados ouvindo a palavra é que nós temos o privilégio de praticar o que nós estamos ouvindo hoje, meu amado. O que nós ouvimos ontem, o que nós temos ouvindo há muitos anos na presença de Deus, a gente temos a oportunidade de todo dia de praticar a palavra e nos fortalecer a cada dia na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que desce chuva, sopra vento, tenta derrubar a casa, mas ela não cai. É por isso que nós muitas das vezes estamos ouvindo, mas fulano passa tanta luta, passa tanta dificuldade, mas ele está lá perseverando, orando, buscando, louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Ele está praticando o que a palavra manda, vê os ventos, mas ele não desiste. Por quê? Porque ele está praticando, ele está ouvindo, ele está praticando, ele está edificando a casa dele, meu irmão. Se você nessa noite está aqui, é porque a gente está edificando a casa ali sobre a rocha. E é um privilégio, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Porque quantos não ficaram para trás? Glória a Deus, aleluia.
Porque Jesus disse, não é o que estou dizendo, é o que está escrito. Aquele que ouve, não pratica, constrói a casa sobre a areia. Não tem sustentação nenhuma, meu amado irmão. É diferente daquele que ouve a palavra e pratica. Ele está edificando a casa sobre a rocha. Que você possa ficar com essa palavra no nosso coração, aleluia, em meio às tempestades da vida, em meio aos levantes, em meio às chuvas, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, que tenta derrubar essa casa, aleluia, que está aqui hoje, adorando, engrandecendo, servindo a Deus em espírito e em verdade, aleluia, se você continuar ouvindo, continuar praticando, aleluia, vai vir a tempestade, vai soprar os ventos, mas essa casa ela não cai, não. Quando eu tenho o privilégio de participar das reuniões na cidade da Cristina, eu olho para aquele pastor, aleluia, que vem aqui muitas das vezes, o pastor João Braz, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite, aleluia, e fico olhando para a vida dele, quando ele diz que tem mais de 30 anos que está servindo ao Jesus, meu amado irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu fico me